Fala rapaziada da gasolina, você também amigo aí, torcedor dos clubes, o NCC com vocês. Galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a declaração polêmica aí do Rodrigo Santana, sobre os jogadores que ele tentou trazer aí pro quadrangular, né, aliás para a reta final da Série C, e os jogadores disseram não. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, vamos falar também sobre os jogadores que prometem que vão ficar pro ano que vem, né, aliás, aquilo que a gente imagina que vai acontecer e claro, vamos falar muito também sobre a lista de dispensas que está aumentando aí. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, a gente vai sortear para vocês 2 camisas do Leão Azul. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade. Sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Sistembra. Se você não foi na Sistembra ainda, entre em contato com eles, automação comercial, daquelas maquininhas que emitem cupom e nota fiscal. Aquele software e você encontra lá na Sistembra. É só entrar em contato com eles. O telefone está na tela aí para você. E também, galera, esse vídeo aqui, ele é patrocinado aí pela Coelho Esporte. Você está a fim de comprar sua camisa, seu material esportivo, principalmente camisas de clubes? Entre em contato com a galera da Coelho Esportes. Só você entrar em contato com eles aí, coloca o seu QR Code na tela aqui, vai te levar para o WhatsApp da Coelho Esportes. Lá na Coelho Esportes, você vai ter ali o melhor atendimento que você encontra e vai poder comprar aí a sua camisa. Inclusive, lá tem camisas também do Clube do Remo, tá? Então, entre em contato com o Esportes aí, o telefone na tela para você, só botar o QR Code aí, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, antes da gente falar aí, né, sobre a questão do Rodrigo Santana, eu quero falar um pouco sobre o presente que eu recebi aqui do goleiro do Clube do Remo, Marcelo Rangel, tá? E eu quero aqui deixar bem claro uma situação. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui os detalhes da camisa, né? A camisa número 1 do Clube do Remo de jogo, de goleiro, aliás, do Marcelo Rangel, que ela tem a assinatura dos jogadores, tá? Dos jogadores que conseguiram aí o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive aqui em cima está a assinatura também do Rodrigo Santana, aqui em cima. E camisa lindíssima, né, do Clube do Remo de jogo, do Marcelo Rangel, estou até mostrando aqui para vocês, mais detalhes aqui. E uma camisa que o Marcelo Rangel, para quem não sabe, foi lá no meu Instagram, inclusive, né? Me parabenizou aí, inclusive falou que ia me dar uma camisa de presente. Aproveitando a situação, né? Eu pedi para que ele pudesse pegar a assinatura dos jogadores do Clube do Remo. Ele disse sem problema nenhum, foi super solícito e pegou lá a assinatura dos jogadores do Clube do Remo. O que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte. Teve algumas pessoas, né, que mesmo com esses 3 anos de legado azulino, essas pessoas duvidam do meu caráter. Acham que eu sou o tipo de cara que vai se vender por qualquer coisa, ou até mesmo para ganhar entrevista com o jogador, ou até mesmo para ganhar ali, né, presente de jogador. O Marcelo Rangel me deu esse presente aqui sem segundas intenções, muito também pela emoção que eu senti lá no estádio. Ele viu o vídeo, ficou super feliz também e achou melhor me presentear com essa camisa. O Marcelo Rangel, ele é um dos exemplos aí de que dedicação e você saber absorver as críticas faz com que você melhore. O Marcelo Rangel começou no Remo muito mal, criticado, falhando, né? Vocês lembram muito bem, inclusive na resenha que eu tive com ele, no papo que eu tive com ele reconheceu isso, falou um dos motivos disso, não vou falar porque ele falou, foi um papo mais particular do que uma entrevista mesmo. Tá, então eu pude saber um pouco mais da vida desse jogador, do jogador do Clube do Remo, do Marcelo Rangel. E ele falou, né, referente a esse mau começo, mas o apoio que ele teve principalmente da família. E as críticas que ele soube absorver bem e utilizar como um incentivo para ele melhorar. Não só melhorou, como foi um dos principais jogadores do Clube do Remo na Série C, principalmente no quadrangular. O Marcelo Rangel, em alguns jogos, ele garantiu o resultado. Lembra daquela minha frase que eu sempre falo aqui no canal, que goleiro de time grande garante resultado? Pois é, e ele foi crescendo no decorrer da competição. Não só ele, o Pavani, o próprio Ítalo também foi fundamental pra gente ali no quadrangular final. Mesmo perdendo alguns gols, o Ítalo conseguiu fazer gols importantes pra gente, né? Fez o gol do acesso, inclusive. Então, tudo isso a gente fala aqui e deixa bem claro que as nossas críticas, elas são críticas construtivas, não destrutivas. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Ontem, conversando com o Rangel, vindo no meio do caminho, eu pensei em algumas atitudes minhas, até mesmo aqui no canal, e até conselhos de vocês também. Lembra do pai do Cachoeira, do Guilherme Cachoeira, que me chamou lá no Instagram,
me ameaçou, inclusive, que ia me processar porque eu chamei o filho dele de lixo de jogador, eu fiquei muito puto pela maneira autoritária como ele veio me indagar. Mas eu fiquei pensando depois nessa situação, na situação das críticas. É importante a gente fazer críticas, a gente pontuar quando o jogador joga mal e quando o jogador joga bem. A mesma boca que critica, pelo menos eu falo por mim, é a mesma que elogia os jogadores quando eles estão bem. E a mesma que incentiva eles também a melhorarem. É a mesma boca que critica, é a mesma que elogia. Tem pessoas que só sabem elogiar, quando é pra criticar, some. E pessoas que só sabem meter o pau, que vem aqui, enche o saco, entendeu? Às vezes eu não tô criticando o jogador que ele quer que critique, porque eu acho que não é o momento pra criticar, e aí o cara fica puto comigo. Paciência, faz parte também. Então, sobre essa questão aí de palavras mais pejorativas, como por exemplo, lixo de jogador, você percebeu, não sei se você percebeu isso, mas eu parei, inclusive até, de criticar jogador nesse sentido. Mas as críticas elas continuarão, seja para o Marcelo Rangel, seja para o Pedro Vitor, seja para o Pavani, seja para o Raimar, né, se ficar, seja para o próprio Ítalo, que vai permanecer. As críticas elas continuarão, do mesmo jeito que os elogios também acontecerão se jogarem bem. Então, pessoal, sobre isso aí, eu quero deixar bem claro aqui, pelo menos a minha postura na questão de falar, referente a criticar os jogadores, eu vou ter essa postura, tá? De ser um pouco mais, eu posso dizer, educado aqui. Não por causa do próprio jogador, mas sim por causa da família do jogador. Incomoda, quando a gente está criticando aqui, muitas das famílias desses jogadores assistem o legado. Incomoda eles quando a gente está criticando. Então eu vou fazer as críticas mais dentro do futebol. É justamente isso que eu vim aqui também prometer para vocês. Me cobrem isso. Me cobrem isso. Eu peço que vocês também me policiem referente a isso. Mais uma vez, queria agradecer aqui o Marcelo Rangel pelo presente, né, pelo carinho também. Me recebeu super bem na casa dele. Foi super cordial também. Inclusive, ele deu uma luva pro meu cunhado também, que é goleiro, né? Ele deu uma luva dele, autografou a luva. Então, muito obrigado aí, Marcelo Rangel. Boa viagem. Que você tenha aí, né, boas férias. E que você renove com o Clube do Remo, porque você vai ser peça importante pra gente no ano que vem. Sobre renovação, o Clube do Remo está muito próximo de renovar com o Pedro Vitor, tá? Detalhe importante sobre o Pedro Vitor. O contrato dele com o Fortaleza também acaba nessa temporada. Do mesmo jeito do Jadson, o contrato do Pedro Vitor também acaba nessa temporada. Seria muito interessante, na minha opinião, o Clube do Remo fechar com o Pedro Vitor em definitivo. Um contrato de pelo menos 2 anos, porque ele ainda é jovem, tem 25 anos ainda. Então, da mesma maneira que eu falei do Jadson, isso também vale para o Pedro Vitor. Só que tem um detalhe, o Pedro Vitor tem propostas de clubes do exterior, da Ásia, de países ali que tem um poderio financeiro melhor que o do Clube do Remo. E também tem propostas de clube do Brasil. Só que tem um detalhe, o Pedro Vitor já deu uma entrevista falando que só fica no Brasil se for para jogar no Remo. Então, você já sabe aí que se ele não fechar com nenhum clube do exterior, e vai depender muito do Pedro Vitor, da proposta da diretoria, ele deve permanecer no Clube do Remo. Um jogador aí que deve deixar o Remo, né, que o Remo não vai contar com o futebol dele, é o Cachoeira. Cachoeira veio no Remo, eu até criei uma expectativa, porque o Cachoeira, ele de fato foi contratado pelo Fortaleza, aí estava jogando no Joinville, foi destaque lá, fez bastante gol, chegou no Clube do Remo e eu criei uma certa expectativa, né, porque o jogador foi destaque, na minha opinião foi uma contratação com critérios, não deu certo, paciência também. E o Cachoeira jogou no Clube do Remo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho que ele teve, por exemplo, no Joinville, mas é um jogador novo ainda, tem 22 anos, né? Pode, quem sabe, brilhar em outro clube. No Clube do Remo não deu liga, não deu certo, e vida que segue o Cachoeira. Ele não deve renovar com o Clube do Remo, né? O Remo que já anunciou nas suas redes sociais aí que não vai fechar com o Adson e nem com o Vitor Lube. E também não anunciou, mas todo mundo já sabe, o Remo não vai fechar com o Bruno Silva, que depois que se recuperar no NASP, vai apresentar lá o Rio Branco do Espírito Santo. Sobre o nosso treinador Rodrigo Santana, antes de eu falar sobre o Rodrigo Santana, eu quero falar aqui sobre a BetVip. Você já se cadastrou lá? Ainda não? Meu amigo, o Brasil está empatando aqui agora com a equipe do Chile, o jogo está 1-1, um jogo muito disputado, o Brasil não faz uma boa partida mais uma vez, né? E o time está empatando com o Chile. Se você quiser ainda apostar nesse jogo aqui, eu acho que até eu postar esse vídeo, o jogo já deve ter acabado. Mas você pode apostar durante a semana, ainda tem amistosos de seleções, tem também a Liga das Nações, tem as eliminatórias, o Brasil vai enfrentar o Peru, né, lá no Brasil no próximo jogo. Então você pode aí fazer a sua fezinha nesses jogos, tá bom? BetVip, clica agora aqui, primeiro comentário fixado. Galera, bora falar um pouco sobre o Rodrigo Santana, que ele deu uma entrevista aí
falando sobre os jogadores, né? Que ele tentou trazer para o clube do Remo na reta final ali, né? Da Série C, no momento que o Remo tinha chances remotas de classificação, né? O Remo teve chances remotas de classificação. E aí o Rodrigo Santana, ele falou sobre, né, a contratação dos jogadores, dos atletas aí, sobre contratar esses jogadores. A verdade é que ele recebeu vários nomes, ele sempre deixou isso bem claro. Ele citou alguns jogadores, como por exemplo o Bosquilha, que está lá no Operário. Ele tentou trazer esse jogador, Bosquilha, jogador revelado pelo São Paulo, jogou até na seleção de base também, foi muito promissor, chegou a jogar no Mônaco, na Europa. Eu lembro, ele teve uma lesão muito séria no joelho, depois não foi mais o mesmo. E aí o Remo tentou esse jogador, né, através do Rodrigo Santana, e ele disse não. O Rodrigo Santana foi bem enfático sobre esses jogadores. Não quer contar com eles para o ano que vem. Se, por exemplo, algum empresário desse jogador oferecer eles para o Remo para jogar a Série B, ele não vai jogar, tá? No clube do Remo, ele não vai acertar com esses jogadores. O Rodrigo Santana, pelo que eu já vi dele e pelo que eu já entendi também, ele é um treinador que é muito de palavra. Ele tem aquela questão mesmo da moda antiga, né? De ser um cara de palavra. Então, o que ele promete ali, ele busca cumprir. A palavra dele é o que vale. Se ele pediu para o jogador vir para o clube do Remo e o cara não quis vir, é a questão da quebra de confiança. Os caras quebraram a confiança dele. Se os caras não tiveram com ele no péssimo momento, ele não vai querer os caras no bom momento agora. E isso também eu queria muito que o Rodrigo Santana falasse sobre empresários. Porque vai ter muito empresário safado aí que vai querer colocar jogador pereba aí na seleção, no time do Remo. Se na seleção brasileira, que é uma seleção aí que tem diversos jogadores para você jogar, tem jogador pereba, imagina o Remo. E tudo isso é questão de empresário. Então eu queria muito que o Rodrigo Santana também fiscalizasse isso, não aceitasse qualquer jogador. Ah, o cara me ofereceu, esse aqui é bom de bola, mas tem que trazer o pereba junto. Não aceita, Rodrigo Santana. Porque isso aí vai prejudicar o seu trabalho. Só o seu trabalho que isso vai prejudicar. Só aceite se o jogador for mesmo dentro daquilo ali que você tem de expectativa de uma Série B. Porque o Remo vai jogar essa competição e vai precisar de um time forte. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.